Agora com vocês, Cláudio Venâncio no Encontro de Mídias. Falando sobre os importantes nomes do mercado da comunicação. Alô, amigos do Encontro de Mídia. Hoje eu tenho a honra de conversar com o meu amigo Rubens Nigro, um dos caras mais relevantes do nosso mercado, que vai contar um pouco da sua trajetória até os dias de hoje. Com vocês, Rubens Nigro. Ô, Claudião, obrigado a você, grande amigo aí do mercado, uma figura ilustre que nós temos aí no mercado publicitário. E para mim que é uma honra ser entrevistado por você. Eita, seja muito bem-vindo, viu, Rubão? Bom, eu queria começar perguntando a você, como é que você começou nesse mercado da comunicação? E há quanto tempo atrás? E aonde você está hoje, o que você faz? Bom, Claudião, na verdade eu comecei no mercado de eventos, né? Então eu fazia evento corporativo. E aí, ou não sei se eu posso considerar uma sorte do destino ou uma ousadia da minha parte, eu acabei assumindo um negócio bem novo. Então, falando em idade aí, há 20 e poucos anos atrás, eu acabei assumindo, depois eu explico com mais detalhes com vocês aí, porque é um fato relevante na minha carreira, que eu acho que foi um fato decisor na mudança da minha carreira. Eu acabei assumindo uma agência que tinha salas de cinema, o antigo Grupo Avaí de cinemas, na época ainda onde não existiam ainda a Cinemark, o CEAI, e tive a representação comercial do grupo de cinemas. Depois eu parti para montar a Dual Media, que eu tenho até hoje, que completa 20 anos, inclusive, nesse ano, onde a gente trabalhou com o mercado de out of home. É uma agência de planejamento em out of home, que temos até hoje atuação. Em 2014, montamos a LED Channel, que foi uma empresa que a gente viu a migração de todo o sistema digital em shopping centers, onde a gente tinha a maior força de concentração de planejamento até a época da parte de out of home. Vendi essa empresa para o grupo BR Malls, que depois se tornou a Media Malls, hoje Hello. Compraram a minha empresa e estão tocando lá e são grandes parceiros, onde a gente já ainda faz muita coisa juntos. E depois, em conjunto, assumi também a vice-presidência comercial da Sport Promotion, onde a gente comercializa as placas de campo do futebol brasileiro. Em paralelo, a gente sempre fez coisas assim como... quando eu parei com um evento corporativo, eu não parei com um evento para amigos, então eu me juntei com alguns amigos e fiz durante 10 anos grandes festas aí para o mercado, que isso eu acho que foi também uma coisa importante para o mundo do relacionamento. Hoje o relacionamento para nós é muito importante, né, Claudião? E eu acho que isso foi uma grande chave também que contribuiu, acho que em toda a minha carreira. E eu sempre tive coisas paralelas aos meus negócios, obviamente, sem interferir no meu negócio principal. Esse é um resumo rápido do histórico nosso aí, de todo o tempo que eu tenho trabalhando aí no mercado publicitário. O que é legal na tua trajetória, ouvindo agora friamente, à distância, é que você sempre teve mais do que uma coisa nas mãos simultaneamente, né? Exatamente. Você sempre teve duas ações, e que eu acho que é um exemplo de vida interessante, porque, via de regra, as pessoas se detêm em uma única operação. Você, ao contrário, você sempre teve duas operações nas mãos pela sua trajetória toda. Hoje, inclusive, eu tenho mais que duas. Hoje, obviamente, duas que eu atuo 100%, mas eu tenho como investidor também mais 3 negócios que eu opero. Então, eu tenho restaurantes, que é como investidor, e eu tenho um sócio que opera, então eu participo um pouco mais da parte de contábil. A gente tem uma empresa que a gente investe em entretenimento infantil, que está nos shopping centers, e a gente tem uma empresa também de quiosques em metrô, CPTM, que a gente tem 6 feiras com mais de 120 áreas locadas.
E tenho também uma produtora. A produtora veio da época da Red Channel, tinha um cara muito importante que eu acabei montando, investindo nele, que também está indo super bem. Mas que eu atuo realmente, ou é a Dual Media ou a Sport Promotion nesse momento. Agora, de onde vem tanta energia para essas multiplataformas que você possui? De onde vem tanto? Como é que você arranja tempo para olhar tudo isso? Claudião, na verdade, assim, eu acho que a gente vai se acostumando com o que vem acontecendo, entendeu? Então, assim, minha mulher fala que eu sou meio maluco, tal, aquela história toda, mas quando a gente vai indo e tocando, a gente vai acostumando a rodar os pratinhos. Então, o que a gente vai fazendo? E uma coisa que é muito importante, Claudião, que fez com que eu pudesse, de certa forma, investir e poder crescer o negócio. Eu sempre tive pessoas ao meu lado, eu sempre tive colaboradores com muita competência. Então, na maioria das empresas, eu tenho pessoas que tocam a operação de uma maneira que eu possa participar menos efetivamente 100% do tempo. Então, eu acho que isso é o maior, vamos dizer assim, esse é o maior tesouro que eu tenho. Então, assim, eu sempre soube montar equipes boas e eu sou muito grato a isso. Todas as pessoas que trabalham nos nossos negócios, eu gosto de remunerar bem e ter pessoas boas. E aí você faz com que as pessoas toquem a empresa de uma maneira que flui, sem você precisar estar 100% do tempo nelas. Muito legal, porque você desenvolve uma série de profissionais e você pode remunerar esse pessoal à altura e ter parceiros que possam te ajudar em cada uma delas, né, pá? Sem que você tenha que se dedicar um tempo excessivo em todas. Pá. Exatamente, Claudião, sem dúvida disso. Agora me diga uma coisa, nessa trajetória toda, todos esses pratinhos que você equilibra até hoje, que fatos que você registra aí que foram importantes na tua formação profissional? Cara, tem um fato que eu acho que foi de suma importância. Até quando eu vendi a empresa para o Grupo BR Malls, o diretor lá do Grupo Geral pediu, eu contei no dia de venda, porque ele queria saber da minha história, para saber de quem ele estava comprando aquela empresa, e ele me pediu para eu contar essa história na convenção da BR Malls para mais de 300 pessoas. E eu fui até o Rio de Janeiro, fui convidado por eles e contei isso, que é um fato muito relevante, eu acho que na minha carreira. Eu trabalhava com o mercado de eventos, a gente já tinha uma boa atuação, eu tive 2 grandes amigos que rapidamente cresceram no mercado de eventos e eu tinha um relacionamento muito forte, eu tinha alguns clientes muito fortes que eu atendia. E eu conheci uma pessoa que era filha do diretor jurídico do Grupo Avaí. Na época, o Grupo Avaí, eles tinham 240 salas de cinema. Então, era Grupo Avaí, era Play Art, era a Paris Filmes, e eram eles que comandavam isso. E eu, num churrasco com ele, papo vai, papo vem, ele entendia que o meio publicitário e o meio de eventos era a mesma coisa, a gente sabe que não é, são mercados diferentes, mas a gente começou a conversar e ele começou a, teoricamente, falar que ele estava descontente com a equipe dele. Então, ele tinha um diretor, ele tinha um gerente comercial, ele tinha 6 executivos, começou a me abrir faturamento, começou a me abrir uma outra coisa. E eu, Claudião, naquela época, trabalhando com o mercado de eventos, eu não sabia o que era uma API. Eu não conhecia uma pessoa de agência publicitária. O meu mundo era o mundo dos eventos. E aí eu tive a ousadia de falar para ele, realmente eu acho que a sua equipe não está indo bem, vamos fazer o seguinte, manda embora todo mundo, me assina um contrato de exclusividade, eu em 6 meses vou estar faturando mais que esse que você fatura hoje e eu não te dou o custo. Aí ele falou, não, peraí, deixa eu entender. Você está querendo me dizer que eu posso mandar todo mundo embora e acabar com meus encargos, você assume toda a comercialização, vai faturar mais do que tem. Eu falei, é isso mesmo. E esqueci, fui para o churrasco, esqueci. Segunda-feira, 9 horas da manhã, toca meu telefone, era o doutor Salomão. E ele parecia o Leôncio, capau. Ô, Rubens, uma voz grossa. Ele falou, doutor Salomão, tudo bem? Aquilo que você me falou no churrasco está de pé? Eu falei, não, está de pé. Ele falou, então você tem uma reunião hoje às 3 horas da tarde com todo o conselho diretivo aqui do Grupo Avaí, que eles se interessaram pela proposta. Putz, desligou o telefone, aí me deu aquele gelo. Eu falei com meu amigo, eu falei, o que eu faço agora, Claudião? O que eu faço agora? Para onde eu vou correr? De que maneira que eu...
Mas eu fui lá. A gente tem que ser homem na vida, e já que a gente é ousado, a gente foi. Então, eu fui lá, fiz a reunião, apresentei. Em menos de 15 dias, ele mandou embora toda a equipe comercial, assinou o contrato comigo com 240 salas de cinema. E, naquela época, eles faziam... O cinema fazia ação de sampling na porta do cinema e a mídia e os 30 segundos, o comercial antes do filme. Esse era o forte. E a gente começou a fazer um trabalho. Não conhecia nada. E aí eu acho que o relacionamento me ajudou muito. O que aconteceu? Eu comecei a ligar para um monte de amigos, né? Liguei para vários amigos, tentando ajuda. E eu tenho um amigo que, na época, ele cuidava da conta, ele era da Philip Morris. Naquela época, a Philip Morris fazia anúncio, né? Eles tinham verba. Era a conta da Léo Burnet. Ele falou, pô, vou te apresentar o pessoal da Léo Burnet. Me apresentou o pessoal da Léo Burnet, me abriu uma agência e tal. Eu vi que, pô, vamos começar a ter o caminho, mas eu ainda não tinha pegado o jeito para poder dar o faturamento esperado para eles. Aí ele me apresentou uma outra pessoa, foi me apresentando e tal, e ele me chamou e falou, cara, eu acho que eu tenho a solução dos seus problemas. Eu vou te apresentar um grande amigo que estudou comigo e ele conhece muito do mercado. E aí ele me apresentou o Renato, que hoje é meu sócio na Dual Media há 20 anos. O Renato, na época, era comprador de mídia exterior da Unilever. A Unilever, na época, eles tinham... A linha de produtos dele, eles tinham em 4 agências, se não me engano, eu acho que era Ogilvy, Thompson, McCann e Lowe, Borger Lowe, né? Eles tinham essas 4 agências. E eu comecei a conversar com ele e comecei a falar, olha, eu tenho isso, tal. Ele começou a me olhar e falou, não, mas você tem um contrato de exclusividade com todas as salas de cinema. Eu falei, é isso mesmo, e abri o coração para ele. Eu falei, cara, eu não conheço nada e preciso faturar. Ele falou, cara, eu vou te ajudar com uma condição. Se esse negócio der certo, eu quero virar seu sócio. Eu apertei a mão dele legal. E realmente aconteceu. Então, assim, obviamente, hoje ele é meu sócio faz mais de 20 anos na Dual Media. A gente tem essa sociedade. Ele saiu da Unilever e veio trabalhar e veio junto na sociedade. Obviamente, a gente usou também da nossa experiência de evento para engrandecer. Então, assim, eu comecei a perguntar para eles, posso botar capa de cadeira nas poltronas? Eu posso colocar um painel na entrada? Eu posso adesivar o carrinho de pipoca? Posso trocar o uniforme dos funcionários? Eu posso colocar bebidas diversas aqui na Bombonière? Aí o presidente falou, cara, você me trazendo dinheiro, você pode fazer o que você quiser. O que aconteceu? A gente começou a vender o cinema personalizado. Então, eu vendia campanhas, ao invés de vender campanhas sazonais, eu comecei a vender campanhas longas, de 6 meses. Então, a gente fez o lançamento do Homo Mais Comfort, na época era o Flávio Franco, na Lowe. A gente vendeu para o lançamento do Shrubbles, que era um refrigerante da Skin. Salvo engano, acho que era o Arara, que era da Liu Lara, na época que comprou isso. Eu fiz um cinema em Campos de Jordão da Vivo. Então, eu comecei a fazer projetos especiais e a gente começou a se sobressair. E aí eu entrei no mercado publicitário. Foi assim que eu entrei no mercado publicitário. Foi com um pouco de ousadia, mas também muita perseverança, muito trabalho, muito relacionamento. E, obviamente, em 6 meses, a gente estava faturando o dobro do que a equipe dele faturava, sem ter o custo dele. Ficamos durante muito tempo trabalhando com eles, até que Cinemark e o CEAI chegaram e compraram, assumiram e compraram todo mundo. Muito legal, viu, Rubens? Muito legal mesmo. Eu acho que esse é um fato marcante. Foi assim que eu entrei no mercado publicitário. Muita gente não sabe. Muito legal mesmo. Eu entrei nessa doideira. Então tá bom, muito legal. Eu queria que você falasse um pouco agora de Sport Promotion, porque eu como todo brasileiro, gosto de futebol. E vejo futebol permanentemente na televisão, porque deixei de ir nos estádios, porque me sinto mais confortável e vejo futebol em casa com muito mais tranquilidade. E percebo nos últimos tempos que tem uma mudança considerável do perfil dos anunciantes que usam as placas do estádio de futebol. Queria que você falasse um pouco sobre isso. A Sport Promotion foi um desafio. Eu fui convidado por um amigo do mercado, um amigo de uma agência que foi chamado lá para fazer uma consultoria, e ele indicou o meu nome como sendo a pessoa para tocar essa operação. Eu logo de cara fiquei muito apaixonado porque juntava 2 coisas que eu tenho muito amor, que é a publicidade, que a gente já tem experiência de longa data, diferente do que era o cinema lá atrás. Hoje a gente tem 20 anos de estrada e conhecimento, e o futebol, que eu tenho uma paixão por tudo isso.
São mercados totalmente diferentes, né, Claudião? A gente que veio do Out of Home e tinha o futebol, a Rede Globo, o número de Ibope, o resultado com o anunciante, os valores comercializados, são mundos totalmente diferentes. Eu fui aprendendo, né? Eu fui aprendendo que existem clientes, sim, que pagam 12, 15, 20, 30, 40, 50, 60 milhões, quando no Out of Home a gente estava acostumado a vender os 1.000, né? E lá no Sport Promotion eles estão acostumados a vender milhões. Por quê? Por causa da repercussão. A repercussão que tem o futebol, no meu caso, que é televisionado pela Rede Globo, é um número que é imbatível. Então, assim, a gente tem jogos aí no Campeonato Brasileiro, quando você entra para a rodada final disputa, que chegam a 45 pontos de Ibope. Então, nós estamos falando de final do Big Brother dos Big Brothers. Hoje os programas não conseguem mais ter isso. Então, para mim, também foi uma grata surpresa. Eu vamos dizer assim, eu gostei muito desse desafio, e foi um desafio que a gente conseguiu também, graças a Deus, pela nossa relação com o mercado. Conheci muito, a gente até brinca, tem os plaqueiros, né? Os clientes plaqueiros, que são aqueles clientes que já compram, e é questão de você negociar valor e modelar ali a entrega para o cara, e a gente conseguiu levar as placas de futebol para o mercado publicitário, que estava um pouco adormecido, as agências de publicidade. Então, eu tive que trabalhar a história de que tem que se pagar BV, que tem que se pagar... Eles tinham muito contato com clientes diretos, que é o caso de Sil, de Wonder, clientes que já compram o futebol e que estavam acostumados e que realmente e que não têm agências de publicidade, mas a gente conseguiu trazer clientes como o Instagram, Facebook, WhatsApp, a gente trouxe Mercado Livre, a gente trouxe a Amazon. Então, a gente começou a trouxe a Claro, a gente trouxe clientes que estão no nosso mercado publicitário e via agência. Então, foi um grande desafio e é um negócio que eu tenho muita paixão por isso. Muito legal, porque essa paixão é a paixão do brasileiro, viu? Exato. Futebol não tem jeito. Eu adoro todos os esportes, gosto de atletismo, assisti agora Diamond League, assisti Mundial de Atletismo, gosto de voleibol, mas o futebol não tem jeito, já está implantado no nosso cérebro desde pequenininho e a gente segue, permanece. E o futebol como um meio de comunicação usado de uma forma adequada através das placas eletrônicas que vocês possuem, eu acho uma coisa excepcional. Exatamente, cara. O futebol é o que eu brinco. Às vezes o futebol dá um resultado que nada vai dar. Então, se o cara, se ele der a sorte, por exemplo, tem clientes que deu 50 segundos direto só mostrando a marca do cara no Fantástico. Aí, Bandeirantes, Record, tu vai para todos os programas. Então, realmente é um resultado absurdo. Tem empresas que usam só a plataforma futebol. Eu tive uma relação, tenho uma relação muito próxima agora com o dono da Sil, que é o Silvio e o Marcelo, e eles falaram: Rubão, eu não tenho agência, não tenho nada, montei a minha empresa baseada no futebol, e hoje eles são a maior empresa de vendas de fios e cabos elétricos do Brasil e consolidaram a marca dele com o futebol. Então você vê que legal, o futebol faz isso. Muito legal. Bom, eu quero agradecer ao Rubão essa energia toda que ele possui, nos contando um pouco da trajetória e dos feitos que marcaram a sua vida. Rubão, muito obrigado por esses 15 minutos. É sempre uma alegria, um prazer ter você perto da gente. Claudião, uma honra. O seu convite para nós eu vou estar sempre à disposição para você. Você, para mim, é um cara ícone do mercado publicitário e, conta comigo aí sempre que você precisar. Então, um abração aí. Abração, amigos do Encontro Mídia. Bye, bye, até a próxima. Valeu. Tchau, Rubão. Tchau. Bye, bye. Tchau. Valeu. Uma produção Compasso Colab.